Sejam bem-vindos todos vocês. Eu vi que o professor Rufino entrou, vi que a Eva entrou. Bom, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou só ligar o celular aqui, que eu vou falar também para o Instagram ao mesmo tempo. Nós vamos falar aqui sobre os 5 erros que impedem especialistas e profissionais a empreenderem e transformarem os seus conhecimentos em palestras lucrativas. Bom, quando a gente fala sobre palestras, eventos, né, quando a gente fala sobre palco, eu costumo sempre dizer que existe um desejo e uma realidade. Eu, durante 8 anos, fui coordenador de curso de palestrantes e chegaram nos cursos, cerca de 1.000 pessoas passavam todos os anos ali pelos cursos. E eu conseguia ver que, em muitos momentos, o desejo era de você ocupar o palco, de você transformar o seu conteúdo numa palestra, de você transformar o seu conteúdo num treinamento, mas o desejo, muitas vezes, ficava muito longe da realidade. O desejo, muitas vezes, não acompanhava a realidade. E, durante muito tempo, eu vi muitas pessoas competentes, muitos profissionais competentes se transformarem em palestrantes fantasmas, em treinadores fantasmas. Pessoas que tinham muito conhecimento, pessoas que tinham uma boa didática, mas muitas vezes eram pessoas, ou foram pessoas que não conseguiram serem vistos pelo mercado. Para você que está me acompanhando no Instagram, nós estamos falando sobre os 5 erros que impedem as pessoas de ocuparem os palcos, ok? Nós estamos também, ao mesmo tempo, ao vivo no Meet, então fica ligado aí que você vai conseguir assistir um pouquinho da nossa aula, mas uns 10, 15 minutos eu vou permanecer só no Meet. Se você quiser vir para o Meet com a gente, é só mandar uma mensagem aí que a gente manda a sala para você, tá bom? Bom, mas Medeiros, então me conta um pouquinho mais sobre isso. Eu confesso para você que durante muito tempo eu vi palestrantes que tinham um bom conhecimento, que tinham uma boa didática, mas eles tinham uma dor que era visível. Não conseguiam ser contratados, não conseguiam subir no palco. Ao mesmo tempo que eles tinham essa dor visível, eles tinham uma dor invisível, que era de serem invisíveis, não conseguirem ser notados e muitas vezes se sentirem pequenos e insignificantes perto do mercado de palestras. E quando a gente fala sobre isso, a gente vê essa dor sendo realidade na vida dessas pessoas que têm conhecimento, que têm, muitas vezes, boas didáticas, bons currículos, quando eles começam a perceber que pessoas, muitas vezes, menos competentes que eles, estão vendendo palestras, estão vendendo treinamentos, estão aparecendo, estão colocando para fora o seu conteúdo. E muitas vezes eles começam a se sentir exatamente assim como palestrantes fantasmas. E eu tenho certeza que muitos de vocês, quando olham o mercado de palestras, ou você se sente muitas vezes um palestrante fantasma, ou você sente que talvez você esteja muito longe de ocupar o palco. E uma das coisas que eu preciso dizer para você é que o que distancia você do palco, o que distancia você de fazer a transformação do seu conteúdo em um produto que seja vendável, um produto que seja extremamente desejável, não é a falta de conhecimento na maioria dos casos. Na maioria dos casos, eu percebo que é uma falta de posicionamento. E quando eu digo posicionamento, eu não estou falando só de tema. Eu estou dizendo de posicionamento como profissional de palestra. Posicionamento como um profissional que a empresa olha e fala, é exatamente isso que eu preciso, é exatamente isso que eu desejo. Eu me lembro de uma história que para mim foi muito significante. Eu tinha um aluno no Instituto Gente, um camarada muito bem posicionado dentro de uma empresa muito grande, e ele sentiu o desejo de realmente transformar a jornada dele, de viver de palestra, de trabalhar o tema que era até um tema muito parecido com o meu, que era liderança. E ele tinha currículo, ele tinha uma boa oratória, ele tinha conhecimento, ele saiu do emprego, e quando ele saiu do emprego, ele tinha dinheiro para investir, ele fez um curso, fez 2 cursos, fez 3 cursos, mas ele não conseguia ocupar o palco, ele não conseguia achar um espaço no mercado. Bom, os meses se passaram e os contratos não vinham. A reserva financeira começou a acabar, porque ele investiu bastante em conhecimento. A pressão começou a aumentar. A esposa começou a cobrar. Os filhos começaram a pressionar. A ansiedade apareceu. A autoestima despencou. E depois de 3 anos, ele voltou para o sistema de CLT. E talvez o principal, ou a principal dor desse amigo, não foi voltar para a CLT. Ou talvez até o dinheiro que ele investiu e não voltou. Eu acho que a pior dor que ele passou foi a dor emocional e psicológica. Ele fez acompanhamentos com terapeutas, ele teve uma dificuldade muito grande de aceitar, talvez mudar a rota e voltar para a CLT. Foi um processo muito dolorido. Eu tive a oportunidade de acompanhar. E aí você vai perguntar assim, mas Medeiros, por que aconteceu isso? Se a pessoa tinha currículo, se ela tinha boa oratória, se ela tinha bom conhecimento, se ela saiu do emprego, tinha tempo, ela tinha dinheiro, e não funcionou.
Mas uma das coisas que esse amigo tinha e que era muito difícil, talvez até pelo currículo que ele tinha, as posições que ele já havia ocupado, ele tinha muita dificuldade de aceitar a orientação e ser mentorado. Ele achava que ele ia conseguir resolver as coisas pela capacidade intelectual que ele tinha, muitas vezes, ele era muito inteligente. Traz o copo, traz aqui que eu ponho para você. E ele achava que ele ia conseguir resolver as coisas da maneira dele. E, infelizmente... Fica pronto para quando a mãe... Isso. Infelizmente, ele não conseguiu. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, que conhecimento sem posicionamento profissional gera frustração. Posicionamento transforma o seu conhecimento em oportunidade. Mas se você não tiver um posicionamento profissional, e quando eu digo posicionamento, eu não estou falando simplesmente de tema e de título. Eu estou falando de você viver como um treinador, como um palestrante. E você não ter isso apenas como um bico, mas você viver de corpo e alma e entender que por mais capacidade e competência que você tem, você precisa aprender alguns caminhos, alguns detalhes que talvez você ainda não saiba. Quando eu comecei a dar palestra, eu era major do Exército, nunca tinha subido no palco, nem sabia que existia isso profissionalmente. Eu fui dar uma palestra numa empresa e uma moça que me ouviu falou assim: cara, você tem competência para fazer isso, cara, você tem dom para isso. Que tal você fazer um curso em São Paulo e você então fazer disso uma profissão? Eu nem sabia que existia. Foi um acidente de percurso. E eu fui para São Paulo, fiz o curso, virei mentorado do Roberto, fiquei com o Roberto durante muitos anos, mas talvez até pela minha profissão, uma coisa que eu sempre aprendi foi que para liderar, eu preciso aprender a obedecer, né? Quando eu passei pela Academia Militar das Agulhas Negras, lá tinha uma frase na entrada do rancho que dizia assim: ides comandar, ou seja, você vai comandar. Para você comandar, aprenda a obedecer. E aí eu tinha isso muito forte dentro de mim. Por mais que eu fosse coronel do Exército, eu ainda era um soldado para subir no palco. Por mais que eu tivesse muito conhecimento sobre liderança, por mais que eu tivesse participado de operações reais, mas eu não tinha subido o palco ainda. E eu precisava aprender sobre isso. Então, a submissão e a humildade me ajudaram muito nesse processo. Mas eu não fui o único que talvez fez uma mudança significativa na sua vida e aprendeu a ocupar os palcos. Esse camarada aqui, um irmão que a vida me deu, Jonas Lima. Jonas era um grande profissional numa montadora de carro, tinha um bom cargo. E um dia ele pediu as contas e falou assim: quero ser palestrante. E o Jonas fez o mesmo processo desse outro aluno que eu contei para vocês. O Jonas não foi meu aluno, o Jonas foi meu parceiro. A gente fez o curso junto na época, e lá em 2015. E o Jonas, até hoje, vive de treinamentos e palestras, é um palestrante bem sucedido. E por que eu estou falando isso para você? Eu estou mostrando para você que o Jonas, assim como esse outro amigo, tinham as mesmas características. E talvez esse amigo, que não deu certo, que não virou como palestrante, ele talvez tivesse até mais conhecimento, mais idade, e mais dinheiro, mais recursos do que o Jonas. Mas um virou e o outro não virou. E nessa jornada de que um virou e o outro não virou, eu aprendi algumas lições que hoje eu preciso dividir com vocês. E a primeira lição é: palestrantes falidos adoram o palco. Palestrante falido, palestrante que não dá palestra, palestrante que tem agenda vazia, adora estar no palco. É o camarada que está sempre buscando aprovação. É aquela pessoa que fala para ser admirado. É aquela pessoa que o pensamento é lotar, estar num ambiente lotado e viver dos aplausos. Mas eu aprendi que palestrantes de sucesso, eles adoram vender. Porque se eu vendo, eu estou no palco. Palestrantes de sucesso, o foco não é o palco. O foco é o resultado que gera na vida de quem está vendo, quem está assistindo o seu trabalho. O foco não é ser aplaudido. O foco é buscar uma solução que seja a ideal para quem me ouve. O palestrante de sucesso é aquele que vai buscar todas as maneiras para agregar valor ao tempo que está sendo investido naquela palestra. O palestrante de sucesso é aquele que sabe que o palco traz visibilidade, mas é o negócio, a venda, que traz sustentabilidade. Ou seja, eu estou querendo trazer para você que, em muitos momentos, o palestrante invisível, normalmente eles são competentes. O problema não é competência. Tem conhecimento, tem experiência, tem história, tem boa oratória, mas ninguém percebe. Porque o foco, muitas vezes, está no palco. Está no orgulho, na vaidade, no estar ali como destaque. Mas eu aprendi, depois desses 8 anos, mais de
8.000 alunos, 6.000 alunos que passaram pelas minhas mãos, que o palestrante que aparece são os profissionais. Aquele cara que tem um posicionamento claro. Aquele cara que sabe o valor que alguém, o valor do tempo. Que quando alguém entrega para você 60 minutos, ele precisa sair dali muito mais do que com entretenimento. Ele precisa sair com algo de valor. É um camarada que sabe criar as conexões. E eu costumo sempre dizer, a competência, o que você sabe, vai te tornar capaz. Mas o profissionalismo vai te tornar escolhido. E muitas vezes, a gente quer subir ao palco, mas não quer dedicar ou fazer tudo que precisa ser feito para que a gente se torne um profissional de sucesso. E aí a gente vai perguntar o tema da nossa aula de hoje, né? Quais são os 5 erros que esses palestrantes cometem e os outros não cometem? Então eu vou começar pelo primeiro erro. O primeiro erro foi o que eu falei para vocês. É quando o foco é o palco e não o negócio. Perceba uma coisa, para alguém se tornar dentista, ele demora, 6 anos. Para alguém se tornar advogado, ele demora aí 5 anos. Para alguém se tornar um médico, demora 10 anos. Veja só, para alguém se tornar palestrante, e aí a gente tem algumas exceções, mas na maioria dos casos, para você se tornar um palestrante, não basta você ter uma boa oratória. Para você se tornar um palestrante, precisa de tempo, precisa de uma jornada, precisa de uma maturação, precisa de um processo. O foco tem que estar no negócio. O que é o negócio, Medeiros? O negócio é se tornar profissional. Não é você ter uma palestra. Ter uma palestra é muito pequeno, perto de você ser um profissional de palestra. Fazer uma obturação é muito pequeno, perto do que um dentista pode fazer, desde a harmonização facial a cirurgias e muitas outras coisas. Ter uma palestra é, muitas vezes, ser capaz de ajustar uma obturação. Mas se você faz só isso, se você tem uma palestra, se você só sabe fazer aquela palestra, então eu costumo sempre dizer, o foco não pode ser o palco. O foco tem que ser o profissionalismo. Quando o foco é o palco, o tempo e a dedicação fica. Eu preciso falar melhor, eu preciso ter mais seguidor, eu preciso lotar auditório, eu preciso ser reconhecido. O foco está no que eu quero falar. O foco está naquilo que eu gosto de falar. Mas o foco de quem vai na tua palestra está assim, eu preciso resolver um problema. Eu preciso sanar a minha dor. Eu preciso achar soluções para o que eu estou precisando. Eu preciso achar alguém que é confiável. O foco do profissional é responder as perguntas do cliente. Sentado lá na plateia me olhando, qual é o problema dele que eu vou resolver? Como é que eu vou ajudar a sanar essa dor? Como é que eu vou mostrar para ele que eu sou a solução ou que eu sei a solução do problema dele? E qual é a credibilidade que eu passo para esse cara para ele me escolher? E aí, para fechar esse ponto, eu preciso trazer para vocês o seguinte. E aí está o primeiro erro. O primeiro erro do palestrante é achar que se ele souber falar bem e ele tiver uma palestra, ele vai viver de palestra. E esse é o maior erro. Você não vai viver de palestras, mesmo que você fale bem e mesmo que você tenha uma boa palestra. Se você tiver só uma boa palestra, você não vai viver dos palcos. Por quê? Porque uma palestra, ela resolve um tipo de dor. O bom palestrante é aquele que consegue ter uma boa palestra, mas que a boa palestra que ele monta não tem a ver com o que ele sabe. Tem a ver com o que a plateia precisa. Senão você vai virar um músico de uma nota só. O bom palestrante é aquele que é profissional. Que ele abre o teu Instagram e ele vê no teu Instagram escrito lá, Fleury Palestrante. É aquele que abre teu LinkedIn e ele vê lá o tema que você está estudando. O bom palestrante é aquele que a pessoa olha o teu Instagram, olha o teu YouTube, olha a tua rede social, ele sabe exatamente do que você fala. O bom palestrante que vende é aquele que o cliente, quando vai entrar para uma reunião para definir quem ele vai escolher, ele não te viu falar. Ele vai procurar detalhes do seu profissionalismo. Ele vai procurar olhar, ver quais são as palestras que você deu, para quem você atendeu. Ele vai procurar ver na tua rede social quais são os vídeos que você coloca ali, qual é a linguagem que você usa. Ele não quer saber se você sabe falar bem no palco, se você tem uma boa palestra. Ele vai querer saber isso depois. Primeiro, ele quer ter certeza que você é
uma das pessoas capazes para estar no palco dele. Ele quer saber, na hora que ele for fazer um briefing com você, se você sabe fazer um briefing. O que é fazer um briefing, Medeiros? O briefing é você conversar com o contratante para você entender qual é a dor que ele tem, para em cima da dor que ele tem, você construir a tua palestra. Em cima da dor que ele tem, você construir os seus exemplos que você vai usar na palestra. Ele precisa, quando ele vier para o briefing com você, ele vai te pedir para olhar os teus slides. Ele precisa ver que os seus slides são slides profissionais. Quando ele vier para um briefing com você, ele vai te perguntar assim, você tem algum videozinho contando um pouquinho, que fala um pouco, que eles chamam de teaser? Você tem um teaser que pode me mandar para eu ver um pouquinho de como é que você fala? Ou seja, eu estou querendo te mostrar que a palestra no palco, ela é o final. Só que para você chegar lá, você precisa entender que você precisa ter um ecossistema, um negócio. Esse negócio precisa ter comunicação, mídias sociais, precisa ter contrato. O contratante te pede, você pode mandar um modelo de contrato? O contrato é antes de você subir no palco. Você precisa ter um modelo de contrato. Você precisa ter slides condizentes com a tua palestra. Ou seja, eu estou querendo mostrar para você que o foco de quem quer viver de palestra é ser um profissional. E ser um profissional é ser alguém que dá segurança a quem contrata de que está contratando a pessoa certa. Então, o primeiro erro é você focar só na palestra e achar que a palestra, por melhor que seja, ela vai te levar para o palco. Ela não vai te levar no palco. Ela vai te manter no palco. Porque se você subir no palco e você der um show, ele vai te indicar para outras pessoas. Mas ela não te leva para o palco. O que te leva para o palco é o camarada olhar e falar assim, esse é profissional. Pode fazer o contrato com ele. Não. Isso é o que vai abrir a porta para você. E muitas vezes eu vejo alunos, eu canso de falar isso com os alunos, e os alunos acham assim, eu tenho um bom conhecimento, eu trabalhei com liderança durante muito tempo, trabalhei com saúde emocional durante muito tempo, e todo mundo lá na igreja fala que eu falo bem, todo mundo lá na escola fala que eu falo bem, então eu sou bom palestrante. Só que o contratante, ele não te conhece. Ele não é teu amigo da igreja que vê você falar. Ele vai procurar segurança. Porque ele vai colocar 10 mil, 12 mil, 20 mil numa palestra. Então, antes de você chegar na empresa dele, ele vai te vasculhar. E se você não tem um posicionamento profissional, por melhor que você seja, você não vai subir no palco. Isso eu não acho, eu tenho certeza. É lógico, tem exceções? Tem. Por exemplo, o cara é um atleta de alto desempenho, se aposentou igual o Diego lá do Flamengo, ele virou um palestrante. Mas se você olhar, ele tem tudo. Tem site, tem mentoria, tem tudo. Mas ele aproveitou da carreira que ele tinha. Então, onde eu estou querendo chegar? Existem exceções? Existem. Mas para nós, mortais, o foco é um negócio. Se você não encarar como um negócio precisa ter fluxo de caixa, negócio precisa ter tempo dedicado, negócio precisa ter sucesso do cliente, negócio precisa ter um monte de coisa. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho tanto conhecimento, tanto trabalho nessa área, conheço tanta gente e não consigo deslanchar. Dá uma olhadinha para ver se você é alguém que fala bem ou você é um profissional. Profissional tem tudo. Então, esse é o primeiro erro. É o camarada achar que, por ele falar bem, por ele conseguir uma boa oratória, ele acha que está tudo resolvido. Não está. Tá certo? Paulo, tudo bem, Paulão? Tô vendo que você está aqui. Show de bola, que vamos falar contigo. Bom, segundo erro do palestrante. Muitos palestrantes possuem títulos, mas não possuem território. Ô, Medeiros, o que é isso? Título e território. Título é o nome da tua palestra. Tem muitos palestrantes que têm um título. Ou seja, eles têm uma palestra e eles sabem fazer aquela palestra, mas eles não sabem mudar aquela palestra e adaptar aquela palestra às necessidades do cliente. O título é o nome da palestra. Mas o nome da palestra eu mudo todas as vezes que eu faço um briefing com o cliente. Por exemplo, eu trabalho com liderança. Se eu fizer um briefing com um cliente, ele falar para mim assim, isso já aconteceu na mesma empresa, uma unidade num lugar e outra unidade em outro lugar. A empresa disse para mim assim, Medeiros, estou precisando trabalhar liderança. Eu pergunto assim, por que você está precisando trabalhar liderança? E ela diz assim para mim, olha, eu estou precisando trabalhar liderança porque os meus líderes aqui, eles estão com um problema muito sério de comunicação. A comunicação está muito agressiva, é uma comunicação muito, muito arcaica, e as pessoas não se entendem, as pessoas são mais grosseiras no tratar, no falar. E aí,
eu preciso trabalhar a comunicação com os líderes. Em outros lugares, da mesma empresa, mudou só a região, a mesma empresa me contratou e eu fui fazer o briefing. E o briefing dizia, Medeiros, o pessoal aqui, o relacionamento é bom, o pessoal aqui, o clima é bom, mas a gente está com um problema sério de disciplina aqui. Os líderes não estão conseguindo cobrar das equipes o que precisa ser cobrado. Os líderes não estão conseguindo desenvolver com as equipes as metas que a gente precisa bater. E aí eles falam, preciso que você venha aqui e dê uma palestra sobre alta performance e liderança. Ó, a mesma empresa, em unidades diferentes, me contratou para falar sobre liderança. Você acha que o título da palestra de um lugar vai caber no outro lugar? Você acha que a mesma palestra de um lugar vai caber em outro lugar? Não vai caber. Por isso que eu estou falando, o palestrante, ele não pode ter uma palestra, um título. Isso é coisa de amador. O profissional, ele tem território. O que é ter território, Medeiros? Ter território é, eu não vou falar para todo mundo, mas eu vou falar para um nicho específico, eu vou falar sobre liderança. Se é sobre liderança, é sobre liderança. Mas eu não vou ter uma palestra pronta. Eu vou ter capacidade de montar palestras de acordo com as necessidades do meu cliente. Se o meu cliente está com dificuldade em comunicação, eu vou colocar lá o título daquela palestra para aquele lugar, vamos chutar que seja para Curitiba, eu moro em Curitiba, o título da palestra para a unidade de Curitiba vai ser Líderes de Sucesso se Comunicam Bem. Só que esse mesmo título para outra empresa não vai poder ser esse. O título para outra empresa vai ter que ser Líderes de Sucesso Batem Meta. Oi, mas é a mesma empresa. O tema é liderança. É. Mas é aí que está a ciência do profissional. O profissional não trabalha com título. O profissional trabalha com território, com tema. E ele adapta o título, ele adapta a sua palestra às necessidades da empresa. Meu Deus, o que é um território? O território são áreas. Então você precisa definir uma área. Por quê? Porque em cima dessa área, você vai transformar o seu negócio. Então, existe a área de liderança, a área de vendas, a área de alta performance, a área de saúde emocional, a área de comunicação, a área de inteligência emocional, a área de educação. Enfim, área ou território é aquele grande tema que você vai falar. Por exemplo, o Marcelo falou comigo que ele trabalha com negócio. Talvez a grande área do Marcelo seja gestão. Estou chutando, tá? A grande área do seu Fleury é liderança. Mas eu não quero que o seu Fleury tenha uma palestra de liderança. Eu não quero que ele tenha um tema lá de liderança de alta performance e que ele use essa palestra em todos os lugares que ele vai. Isso não é ser profissional. Porque o profissional é aquele cara que tem a metodologia, que sabe falar exatamente a língua daquele específico cliente dentro daquele território, que é liderança. Se eu mudar de território, ou melhor, se eu mudar de lugar, eu mudo a dor, eu mudo a necessidade, eu preciso ter capacidade de ajustar a minha palestra. Mas antes, eu preciso entender que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Eu preciso ser especialista em um tema. Pois, Medeiros, explica melhor. Se eu vou ser profissional de palestra, eu consigo ir num palco e dar uma palestra sobre saúde emocional. Eu consigo subir num palco e dar uma palestra sobre vendas. Agora, eu viver de palestra de vendas, eu não vou conseguir. Por mais que eu tenha técnica. Eu passei 30 anos numa instituição que não vende. O exército não vende. Alguém vai dizer, o exército vende ideias, mas é coisa diferente. Eu estou falando de vender produto, de estar todo dia no atendimento ao cliente. Então, eu até posso dar uma palestra, mas eu não vou conseguir construir um negócio com palestra de vendas. Pô, meu Deus, mas você é instrutor. Eu sou instrutor. Eu vou te ensinar técnica. Mas a minha vida inteira foram 30 anos de exército trabalhando em liderança. Agora, eu consigo viver de liderança. Eu cobro hoje 25, 20, 25, 30 mil num treinamento de liderança, numa palestra de liderança. Porque eu sou um dos maiores especialistas de liderança do Brasil. Mas se eu quiser transformar isso em vendas, não vai. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Não é porque eu falo bem que eu vou conseguir falar de tudo. Então, o primeiro erro é achar que você vai montar uma palestra e você vai virar um profissional. Não. Primeiro erro, você precisa entender que você precisa criar um negócio. Um negócio tem tudo. Negócio tem site, negócio tem rede social, negócio precisa de tempo dedicado, negócio precisa de estudo, negócio precisa de contrato, negócio precisa de slide, negócio precisa aprender a fazer brief, negócio precisa ter metodologia. 2, para eu ter um negócio, eu preciso ter um tema, um território. Eu preciso escolher uma área que, em cima dessa área, por que eu chamo território? Porque eu costumo dizer que a palestra, ou o mercado de palestra, é a minha casa. Mas eu não construo uma casa se eu não tiver um território. Então, eu construí o meu território, a minha casa, em cima do território liderança. Agora, para eu escolher o meu tema, eu preciso escolher com inteligência e eu preciso ter consistência. E consistência, Medeiro? Eu não posso ficar pulando. Amanhã eu quero falar de vendas, amanhã eu falo de saúde emocional, amanhã eu vou não sei o quê. Se você entrar no meu Instagram,
você vai ver que todos os vídeos que estão aqui, 90% eu falo de liderança. O PSG ganhou um campeonato lá fora, eu tiro uma lição de liderança. Eu fiz uma corrida final de semana de 21 quilômetros, uma meia maratona, eu tirei uma lição de liderança. Por quê? Porque, cara, minha vida está em cima da liderança. Então, é isso que eu preciso entender. O profissional, ele não tem um título, ele tem um tema. E ele vive em torno daquele tema, para resolver os problemas, as necessidades daquele tema. Eu não vou ensinar o meu aluno a ter uma palestra. Se o aluno sair do meu curso tendo uma palestra, eu fui incompetente. O aluno tem que sair do meu curso com condições de fazer qualquer palestra dentro daquele tema. Se você mudar de tema, aí você até pode fazer. Mas existe um tema específico que você vai ter que escolher, que é onde você vai criar o seu negócio. E como é que eu escolho isso, Medeiros? Existem 4 perguntinhas que você pode fazer. Eu vou só falar para você mais rápido aqui por causa do tempo, porque tem mais coisas para a gente trabalhar. Então, existem 4 perguntas que a gente faz na mentoria e a gente trabalha isso com o aluno, que é, aluno, sobre o que você gosta de falar? Aí o aluno vai dizer, eu gosto de falar sobre isso, isso, aquilo e aquilo outro. O que você faz acima da média? Por exemplo, eu acho legal falar de vendas, eu gosto de falar, mas eu não falo acima da média. Eu não tenho um lastro muito grande em vendas, tá? Terceira pergunta, o que o mercado paga? O mercado paga, reconhece, me paga para falar sobre liderança. Ok, tá? Quando a gente faz esse exercício, eu gosto muito disso aqui, ó, que aí fica fácil do aluno entender. Então, ó, eu estou dando o meu exemplo. Sobre o que eu gosto de falar, eu, Medeiros, tá? Eu gosto de falar de liderança, de casamento, de inteligência emocional, de gestão e de matemática. Eu sou um ótimo professor de matemática. Eu acho que faço acima da média 3 coisas. Eu acho que acima da média eu falo de liderança, acima da média eu falo sobre casamento, eu tenho um casamento de 26 anos, sou muito bem casado, a gente tem trabalhos na igreja voltado para a área de casamentos, e falo sobre matemática, tá? Ou seja, gestão e inteligência emocional eu gosto, mas eu não falo acima da média. Se eu não falo acima da média, tem pessoas que têm soluções melhores que a minha. Então eu vou focar naquilo que eu sou muito bom. O que o mercado reconhece? O mercado paga. Para que o mercado paga para eu falar? O mercado me paga para falar sobre matemática e liderança. Medeiros, e casamento? Não, o mercado não me paga para falar sobre casamento, mas eu gosto. Então, isso eu faço um trabalho voluntário na igreja. Eu não cobro para falar de casamento. Vou dar palestra eu e a minha esposa, a gente não cobra R$1. A gente faz como uma coisa social, para devolver para a sociedade algo que a gente possa contribuir. Então, na igreja, a gente usa o tema casamento, a gente faz encontros de casais, um monte de coisa. Tá? É uma coisa que eu faço acima da média, que eu gosto de fazer, mas não é a minha profissão. Porque o mercado não reconhece, não me paga para fazer isso. Agora, o mercado me paga para dar aula de matemática, para falar sobre liderança. Aí vem a 4ª pergunta, tá? Daquilo que o mercado me paga, o que eu estou satisfeito com o retorno? Bom, eu estou satisfeito com o retorno na área de liderança, mas não estou satisfeito na área de matemática. Então, eu não invisto meu tempo na aula de matemática, eu invisto meu tempo em liderança. Então, quando o aluno ele vem para a mentoria, a gente faz esse processo com ele, para achar a área onde nós vamos criar o seu negócio. Então, o aluno vai... Primeira decisão que o aluno precisa tomar, em qual território eu vou construir o meu negócio? O segundo erro de quem fala bem é achar que pode falar de tudo. Até pode, mas não com profundidade. Não com uma palestra de 20 mil, de 15 mil, de 10 mil. Você vai falar para ganhar uma palestra de 1.500, de 800. Porque é diferente você ser profissional naquilo. Você criar um enredo em volta daquilo. Tá certo? Terceiro erro, não ocupar o território. Beleza, mas peraí. Olha só, você pode até escolher o território. O meu território é liderança. Mas não quer dizer que você vai ocupar. Mas o que quer dizer ocupar? Ocupar quer dizer você investir tempo em estudar aquele tema, criar conteúdo daquele tema, virar uma referência naquele tema. Se você falar hoje assim, vamos comer um hambúrguer, você vai lembrar do McDonald's. Por quê? Porque ele ocupou território. Então você fala assim, vamos abastecer o carro, você vai lembrar ou do posto Petrobras ou do Ipiranga. Por quê? Porque eles ocuparam o território. Se você falar assim, vamos comprar uma palha de aço, você vai dizer assim, vamos comprar um bombril? Por quê? Porque o bombril ocupou espaço. Então, veja só, eu preciso, primeiro, entender que é um negócio. O primeiro erro é achar que palestra é ir lá e fazer uma palestra. É um negócio. Você vai ter que vestir a carapuça de ser um profissional. É o meu negócio. 2, se é o meu negócio, eu não estou para montar uma palestra. Eu estou para viver em cima de um tema. E esse tema que eu vou escolher, existe um processo para escolher esse tema. Quando eu comecei a dar palestra, eu queria falar sobre gestão. E aí eu fui começando a fazer os processos para escolher em qual tema eu ia me encaixar. E até que chegou um momento que eu falei assim, cara, tem que ser liderança. Mas eu não queria falar de liderança porque o mercado era cheio de liderança. Mas eu falei, cara, aqui é meu lugar. É aqui que eu vou me diferenciar. E, realmente, foi uma mudança de chave. Quando eu
acertei o posicionamento, quando eu acertei o meu território, o mercado começou a me ver. Mas não adianta eu escolher se eu não ocupar. Qual que é o grande problema do aluno? O aluno, a gente fala, aluno, vamos achar seu território. Aí a gente acha. O que o aluno faz? Ele não grava vídeo, ele não cria rede social, ele não gera material, ele fica com medo de aparecer. Ele não ocupa o território. Se você não ocupa o território, alguém vai ocupar. Até o terreno vazio, depois de 5 anos, dá uso campeão. Se você pegar o meu Instagram, você vai ver que quase todo dia eu coloco alguma coisa no meu Instagram. No meu Instagram, todo dia tem uma publicação, meu LinkedIn. Por quê? Porque eu preciso ocupar território. E a gente lá na mentoria, a gente ensina como ocupa território. Existe um cara chamado Al Rice que ele diz o seguinte, ele diz que para você ser comprado, olha só, para você ser comprado existe uma escala. Você precisa ser visto, você precisa ser gostado, você precisa ser confiado, para depois você ser comprado. Se você não ocupa o território, se você faz um vídeo hoje, o outro daqui uma semana, se você faz uma palestra hoje, outra daqui um ano, se você aparece dando a sua opinião hoje e daqui 20 dias, você não vai ficar na cabeça das pessoas. Quem fica na cabeça das pessoas é quem aparece todos os dias. O algoritmo sempre vai jogar aquelas pessoas que estão aparecendo todos os dias. Se você não ocupar o seu território, não vai dar certo. E na mentoria eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, o sucesso no mundo de palestras inicia com a ocupação do território. Só para vocês terem noção, um dos exercícios que a gente faz lá na mentoria é esse aqui, ó. A gente levanta 50 temas em torno, ou melhor, 50 assuntos em torno do seu tema. Segundo erro, não tem um tema. Só que lá você vai ter que achar um tema. Nós vamos achar um tema para você. Depois que você achou o tema, por exemplo, a minha amiga Ângela falou que ela trabalha com terapia voltada para reiki, né? Ok. Então, ela achou o tema dela. Agora nós vamos sentar e falar assim, Ângela, senta aqui. Vamos lá. Eu preciso de 5 dores para quem para um cliente, um avatar seu, para um cliente seu. Quais são as 5 dores do seu cliente? Aí ela vai dizer. Quais são os 5 desejos do seu cliente? Ela vai dizer. Me dá 5 dicas que você daria para o seu cliente. Ela vai dizer. Eu vou falar. Me dá 5 dificuldades que alguém fala para não participar de uma mentoria, de uma terapia reiki. Ah, o cara dá essa desculpa, essa desculpa, essa desculpa, essa desculpa. Ângela, me dá 5 diferenciais para alguém comprar uma terapia com você. Aqui são 50 temas. 50 temas. A gente cria isso junto na mentoria. Sabe o que é isso? É ocupar espaço. Aí depois, nós fazemos um planejamento de 3 meses. Nesses 3 meses, a gente aborda os 50 temas na rede social. Sabe o que é isso? Demarcação de território. Então, na primeira semana, ela vai falar do A3. A3 é equipes desmotivadas. Tá vendo ali? Equipes desmotivadas. Ela vai falar um vídeo sobre líderes que têm a dificuldade de motivar a sua equipe. Na semana seguinte, ele vai falar sobre o B5. B5 é inspirar pessoas. Ali, ó, é um desejo, já não é uma dor. Então, o vídeo vai ser sobre a importância do líder na mudança da vida das pessoas. Ou seja, durante 3 meses, nós vamos ocupar esse território com esses temas. Nós vamos fazer vídeo, nós vamos fazer post, nós vamos utilizar técnicas para a gente ocupar esse território. Veja como é que uma coisa encadeia a outra. Primeiro, eu preciso entender que é um negócio. Se é um negócio, eu preciso dedicar tempo e dinheiro. 2, eu preciso entender que eu não estou aqui para falar de tudo. Eu vou escolher uma área. Escolhi essa área. Ok. Agora eu vou ocupar essa área. Você imagina se eu fizesse 50 temas para vendas, para liderança, para alta performance e fosse fazer isso tudo? Não ia dar tempo. Para fazer de um tema já é difícil. A Petrobras é a Petrobras, não é porque ela fura 100 poços de 1 quilômetro. É porque ela fura um poço de 1.000 quilômetros e acha petróleo. A gente quer ter sucesso furando 100 poços de 1 quilômetro. Ser raso em vários temas. Esse é o terceiro erro de quem quer dar palestra. Então, a gente precisa entender que eu preciso demarcar o meu território. Você vai ver que são 12 semanas. Por exemplo, a semana 5, o vídeo A1, medo de errar. O líder tem medo de errar. O vídeo vai ser sobre isso. O post vai ser sobre isso. Na mesma semana tem o C2. Vocês estão conseguindo entender o que é A1 e C2? Isso é uma ferramenta que a gente constrói junto com o aluno. Tá? Ó, C2. Perguntas para reuniões. Ou seja, eu vou ensinar, vou fazer um vídeo ensinando o líder a tocar reuniões. Pô, tocar reunião é importante para o líder? É. Se a gente não faz isso, primeiro, a gente vai ficar, amanhã eu gravo, sobre o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Não, aqui a gente estuda o nosso cliente e a gente cria conteúdos para
esse cliente específico. Na mesma medida que eu vou criando esses conteúdos, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou enchendo o meu tanque de conhecimento sobre aquele tema. Porque todo dia eu preciso estudar um pouquinho para fazer um vídeo, para fazer uma live, para fazer um post. E na medida que todos os dias eu vou colocando uma pedrinha sobre um determinado tema dentro do meu jornal, no final de 3 meses, eu estou muito mais competente do que antes dos 3 meses. Aí, às vezes, o cara ele é muito bom e muito competente, ele fala, eu não preciso disso para ganhar conhecimento. Realmente você não precisa. Mas você precisa disso, sabe para quê? Para aprender a falar em público. Você precisa disso para aprender a gravar. Você precisa disso para você ouvir o retorno do seu cliente. Você precisa disso para entender qual conteúdo impacta e qual conteúdo não impacta. Então, muitas vezes, não é nem sobre você, mas você precisa fazer. Então, o camarada acha que porque ele sabe muito de um tema, ele fala bem, ele vai conseguir ser um palestrante de sucesso. Não vai. Se ele não encarar como negócio, se ele não escolher uma área, e se ele não ocupar essa área, eu vou dizer para você, raras as exceções, ele não vai vender palestra. Então, existe uma técnica, existe um processo por trás disso tudo. E você vai dizer assim, mas Medeiros, isso é muito difícil. É um negócio, gente. Ser dentista é fácil? Ser médico é fácil? Ser um bom contador é fácil? Não, não. Tudo é difícil. Nada é fácil. O exército americano tem uma frase que diz, tudo é difícil, nada é fácil. É verdade. Tem o SEALs norte-americano que diz o seguinte, que o último dia fácil foi ontem. É verdade, o meu último dia fácil foi ontem. Hoje está sendo difícil. Tive que montar essa aula, gravei aula, eu gravei umas 5 aulas da mentoria, e um monte de coisa. Dia difícil. E amanhã vai ser difícil também. Amanhã eu tenho mentoria para empresa de liderança, tenho que gravar aula, tenho um monte de coisa para fazer. É difícil mesmo. Tá bom? Bom, e sabendo que é difícil, nós temos ainda mais 2 ou 2 erros que eu preciso falar com vocês sobre o mercado de palestra. Os 5 erros, nós falamos de 3. Primeiro, as pessoas não encaram como negócio. Segundo, elas não escolhem um tema específico. E 3, elas não ocupam esse tema que elas escolhem na cabeça das pessoas, tá? Por conta disso, e depois de mais de 8 mil alunos passando aí pelas minhas mãos, eu e a minha parceira Elaine Assato, a Elaine foi a pessoa que me descobriu, ela tem mais de 20 anos aí numa multinacional trabalhando com treinamentos e palestras. A gente montou uma mentoria que chama-se Palestrante High Ticket. A nossa mentoria, ela tem 6 pilares. A demarcação do território, que é escolher a área. O roteiro magnético, que é o próximo item que nós vamos falar, que é qual é o roteiro que eu consigo fazer que eu prendo as pessoas. Apresentações de impacto, ou seja, quais são as técnicas que eu uso no palco para que eu consiga embalar essa mensagem numa boa mensagem, num algo que seja atrativo, de entretenimento, mas que leve conhecimento. Degraus da profissionalização, que é o primeiro erro que eu falei com vocês. Ou seja, a gente bate tudo. Como é que tem que ser o site? Como é que tem que ter seu contrato? Como é que tem que ser isso? Como é que tem que ser aquilo? Como é que você faz um briefing? Como é que tem que ser seus slides? Como é que tem que ser a proposta comercial? A gente bate tudo, né? De A a Z, para você saber o que você tem que fazer. A gente tem o 5º pilar, que é vendas. Nós vamos te ensinar como que usa suas redes sociais para vender, como é que você faz venda ativa e passiva. Me diz qual a diferença entre venda ativa e passiva. Você vai aprender, são diferenças gritantes e você tem que ter sistema ativo e sistema passivo de vendas. E nós temos o nosso último pilar, que é a ampliação de espaços, que é uma outra mentoria que a gente tem, que ela inclusive até é mais cara do que o palestrante high ticket, que é o treinador imbatível, onde a gente ensina as pessoas a fazerem dinâmicas, treinamento de 4 horas, de 1 dia, de 3 dias, treinamento ao ar livre, enfim, é uma mentoria completa sobre treinamento. Tá joia? Bom, hoje, nesse mês, a gente está juntando as 2 mentorias e vendendo pelo preço de uma. Ou seja, quem adquire a mentoria palestrante high ticket, ele ganha de bônus o treinador imbatível. Ou seja, são 10 meses de mentoria comprando uma só. Você compra uma e você vai com a gente até janeiro do ano que vem e você vai aprender palestra de A a Z, você vai aprender como é que se monta treinamentos em empresas de A a Z, tá certo? Medeiros, quanto custa? Cada mentoria custa R$ 9.970. Mas nesse mês a gente está fazendo uma promoção de quem comprar a mentoria palestrante high ticket ganha a outra de bônus e você vai ficar com a gente, ao invés de ficar só 6 meses, você vai ficar 1 ano com a gente e a gente vai te ensinar de A a Z, desde palestra até você fazer um treinamento de 3 dias, tá certo? Bom, então vamos para os próximos erros. 4º erro, não ter um roteiro que encanta. Então não adianta você subir no palco, conseguir ser contratado e você não ter um roteiro que encanta. E eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, que o roteiro magnético é aquele que busca a plateia para si, é um roteiro que prende, que emociona, que vende e que deixa marca. Durante 8 anos, eu fiquei na JBS, fazia em média aí 8 a 10 eventos na JBS. No ano passado, fui até homenageado como o palestrante que mais vendeu treinamentos para a JBS. Na JBS, eu sou conhecido como o palestrante da massinha. Por quê? Existe uma técnica que eu faço, uma dinâmica que eu faço com massa de modelar para mostrar a diferença entre uma equipe e uma reunião de membros. E eu levo o líder a ele chegar à conclusão se ele tem uma equipe ou uma reunião de membros, que são coisas diferentes. Então, essa palestra deixou marcas. As pessoas me encontram na rua, na rede social,
E elas sempre estão lembrando. E elas dizem, Medeiros, olha, você falou tal coisa, eu nunca esqueci. Então, é ter um roteiro magnético que você prende atenção, que você emociona, que você vende. E existe um roteiro magnético que a gente desenvolveu, que eu costumo dizer que é a única mentoria no Brasil que sabe ou que entende não só a parte técnica, mas a parte da neurociência por trás da mensagem. Né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, o roteiro ele tem 4 fases que são fundamentais e você não pode abrir mão disso. A gente não pode subir no palco para falar de qualquer maneira, a gente não pode subir no palco para falar do jeito que a gente gosta. Tem que ter uma metodologia, tem que ter algo que você tem como medir, tem que ter algo que você tem como mensurar. E o nosso roteiro ele tem quatro pontos fundamentais. O primeiro é a apresentação. A apresentação tem um objetivo, causar curiosidade. Você tem que se apresentar causando curiosidade. Eu já vou mostrar isso para vocês. Pô, o segundo ponto é o encontro com a dor. Eu preciso entender a dor do meu cliente. Por quê? Porque a abertura de uma palestra ela tem que ser emocional. Você tem que emocionar o seu cliente. Você tem que levar ele a refletir sobre o erro que ele está cometendo. Você tem que levar ele a refletir que se ele não melhorar, ele vai afundar. Se ele não melhorar, ele vai quebrar. Se ele não melhorar, ele vai perder a liderança. Se ele não melhorar, ele vai perder a família. Se ele não melhorar, ele vai morrer de infarto. Você tem que levar ele no fundo do poço. Para ele ver o seguinte, aí você fala, nossa, meu Deus, isso é maldade. Não, isso é bondade. Porque quando você leva o cara no fundo do poço e você faz ele visualizar onde ele pode chegar, você está evitando que ele chegue lá. Porque quando você leva ele no fundo do poço, o próximo ponto do nosso roteiro é você jogar a corda. Jogar a corda é a sua mensagem. Para você sair desse poço, cara, você precisa pegar essa corda. E essa corda é isso, 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 isso e isso. Essa corda é treinamento físico, essa corda é descanso, essa corda é isso, essa corda é aquilo. Essa corda é conexão com o cliente, essa corda é rapport com o cliente, essa corda é pós-venda, essa corda é isso, essa corda é isso. Ou seja, você vai jogar ele no fundo do poço, ele vai se sentir, ele vai se ver lá, e para isso tudo tem uma técnica. E depois você vai dizer para ele, cara, para você sair desse fundo de poço, você precisa fazer isso, 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 isso e isso. Ele vai dizer assim, pô, verdade. Então, a técnica vai dizer assim, primeiro, ele vai se conscientizar, cara, eu tenho esse problema. Cara, eu sinto essa dor. Cara, aí esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele vai se conscientizar. Poxa, se eu não fizer alguma coisa, isso vai piorar. Então, para isso tudo tem técnica. Depois que ele fala assim, se eu não fizer alguma coisa, isso vai piorar, ele vai fazer a seguinte pergunta, o que eu tenho que fazer? Aí o palestrante entra com a receita. Qual é a receita? Por exemplo, se a Ângela está falando de terapia Reiki, a receita dela é o que a terapia Reiki pode fazer para mudar a vida daquela pessoa. Se a receita do seu Fleury é a NR01, é a saúde mental no trabalho, ele vai ter que explicar para o líder, que é um líder opressor, como é que ele sai de um líder opressor para ele ser um líder humanizado. É a corda que o cara tem para ele sair do fundo do poço e chegar lá em cima. E o quarto, que também é emocional, é você fazer a visão de futuro para ele. Fazer visão de futuro não é fechar o olho e visualizar, não. É você mostrar para ele pessoas que tinham o mesmo problema que ele, mas que usaram a sua solução e chegaram do outro lado. E ele vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, cara, se esse cara conseguiu, eu consigo também. Poxa, olha só, o cara fez o que o camarada falou e ele mudou a liderança dele, ele mudou a vida emocional dele, ele mudou a vida financeira dele. Pô, hoje ele começou a fazer essa técnica do reiki e ele hoje tem uma vida mais leve. Ele continua tendo problema, mas ele tem uma vida mais leve. É isso que eu quero para mim. Então existe uma técnica de você conduzir a pessoa para esse raciocínio. Eu costumo sempre dizer, as pessoas sobem no palco e falam de qualquer jeito. E elas não entendem da técnica. Então, primeiro você precisa causar curiosidade, porque a curiosidade puxa atenção. Quando você puxa a atenção da pessoa, você precisa tocar no emocional dela. E dizer para ela, cara, se tu continuar do jeito que tu tá, tu não vai ser promovido. Aquele moleque que chegou semana passada vai passar você. E isso toca no emocional dela. E ela fala, eu não quero isso para mim. E ela fala, inconsciente ela diz, o que eu preciso fazer? Aí é a hora que você entra com o racional, com a técnica, com que você é bom, ensinando ele como é que ele sai de ser um líder opressor e passa a ser um líder humanizado. E aí você entra, então, no final, mostra para ele. Por exemplo, a primeira parte, que é a parte da quebra de padrão, os cursos de palestra e liderança ensina que você vai subir no palco, eles vão ler seu currículo e você vai falar, eu sou Antônio Medeiros, sou coronel do Exército Brasileiro, eu tive no Haiti, eu tive operação real, troquei tiro com um bandido, tenho aqui ó, na minha mão um estilhaço de metralhadora, queimei o meu corpo, tenho 30% do corpo queimado e participei de operações e tal, e não sei o quê. Cara, isso vai mudar o que a vida do cara? Não vai mudar nada. Você fez MBA, você fez, sei lá o que você fez aí, mestrado, que você fez PhD, vai mudar o que a vida do cara? Não vai mudar nada. Então, eu costumo sempre dizer, aluno meu não abre palestra de forma tradicional. Aluno meu abre a palestra de forma diferente, para chamar a atenção do cara, para o cara que está sentado e falar assim, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. Um dia desse fui chamado para participar de um congresso gigante de liderança humanizada. Eu subi no palco, o cara falou, com vocês, Antônio Medeiros. Eu peguei o microfone, falei, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui dizer para vocês que liderança humanizada não existe. E fiquei em silêncio. Cara, ficou todo mundo parado olhando assim, peraí, o nome do negócio é liderança humanizada. O cara vem aqui para falar que liderança humanizada não existe?
Falei, é exatamente isso, liderança humanizada não existe. Quem acha que existe não entende nada de liderança. Cara, o contratante quase abriu um olho assim, ficou me olhando. Cara, o trem parou. Aí eu fui e expliquei. Aí quando eu expliquei, as pessoas entenderam o meu ponto de vista. E aí quando eu expliquei, o contratante, ele entendeu que eu estava fazendo uma brincadeira, uma metáfora, que eu fiz, na verdade, uma metáfora, para chamar a atenção. Porque tem muita gente que fala, isso aí não existe. Isso aí não existe. Isso aí não existe. E aí eu fiz uma brincadeira, fiz uma metáfora, para mostrar que muita gente ali acha que cuidar de pessoas não existe, que é bobeira, que é balela. E aí eu peguei isso daí e fui, e fui, cara, foi top. O cara se amarrou, foi muito legal. Foi bem descontraído, mas foi provocativo. Por quê? Porque eu preciso chamar atenção para mim. Muitas vezes eu entro no palco com isso aqui, ó. Eu entro no palco girando esse prato. E aí fica todo mundo olhando. Eu falo, o que esse prato tem a ver com liderança? Eu não falo meu nome, não me apresento. O que esse prato tem a ver com liderança? Cara, todo mundo para e fica olhando. Porque eu quebrei o padrão. E aí eu digo, o líder é um grande equilibrista. Todos os dias ele precisa equilibrar diversos pratos. Ele precisa equilibrar o prato da gestão de pessoas, o prato da produção, o prato da gestão de processos, o prato da cultura organizacional. E aí eu vou falando. E aí eu entro na palestra. Mas veja, no roteiro, como é que é? O roteiro. Eu chamo a atenção, depois eu agradeço. Bom, estou aqui hoje para agradecer o meu amigo Fleury, que me convidou para estar aqui hoje, porque eu preciso honrar quem me contatou. E hoje, aí eu digo para o que vem. E hoje eu venho aqui para falar sobre liderança humanizada. A solução que vai transformar os resultados da sua empresa. Aí agora eu começo a palestra. Mas todo mundo prestou atenção em mim. Eu chamei a atenção de todo mundo. Eu só estou te mostrando que palestrar não é subir no palco e falar de qualquer jeito. Você precisa ter um roteiro, um método. E o ideal é que você tenha um método científico, que você sabe por que você está fazendo aquilo. Eu sei que eu preciso, nos primeiros 3 minutos, quebrar o paradigma e chamar a atenção. Porque se eu não chamar a atenção, se eu não for diferente, o cara vai pro celular. Então, para você ver como é que são as coisas, tá? Eu preciso começar a palestra pela dor. A palestra tem que ser uma construção. Então eu preciso jogar o cara lá embaixo, ele se sentir no fundo do poço, para depois eu ir trazendo ele para cima. A hora que terminar a palestra, ele tem que entender o seguinte, cara, eu entrei triste e saí alegre. Eu preciso dizer para ele a dor que ele tem, a dor oculta, quando que ele sente aquela dor, a imagem que ele vê quando ele se sente, quando aquele sintoma aparece. Eu só estou mostrando para vocês que tudo tem uma técnica. E o quinto e último erro, para a gente encerrar por causa do horário, é a pessoa não saber o que é uma palestra. O que é uma palestra? Uma palestra não é uma distribuição de conteúdo. Uma palestra é um instrumento de inspiração. Ninguém vai sair da minha palestra sendo um líder de alta performance, por melhor que eu seja. Mas da minha palestra eu tenho que fazer o cara sair querendo ser o melhor líder possível. Qual é a diferença entre palestra e aula? A aula você tem 60%, 70%, 80% de conteúdo e 20% de inspiração. A palestra é o contrário. A palestra é 60% inspiração e 40% de conteúdo. A palestra é um tiro rápido. Então, você não vai conseguir despejar conteúdo. Quando alguém vai para uma palestra, ele quer muito mais um entretenimento do que uma aula. Se ele quisesse uma aula, ele ia para um curso. Ele quer ouvir coisas diferentes. Ele quer sair dali se sentindo melhor e compelido a fazer algo diferente. Quando o palestrante sobe no palco e despeja conteúdo, o cara vai pro celular e a galera fala, pô, a palestra desse cara foi chata, hein? Um bom palestrante, já dizia Roberto Chiniachik, um bom palestrante é um bom contador de história. No nosso curso, você vai aprender a contar história. Nós vamos selecionar suas histórias. Nós vamos transformar a sua história em instrumento de busca de atenção. Se você não sabe contar histórias, você vai ter uma grande dificuldade de dar palestra. Porque palestra não é aula. Palestra é inspiração. Palestra é emoção. Palestra é o cara sair dali com sangue nos olhos de fazer o que ele nem sabe fazer. Mas ele vai buscar aprender. Porque ele saiu compelido a fazer isso. Uma palestra é um instrumento de transformação. Eu adoro dizer isso. Se a palestra é um instrumento de transformação, não é sobre o que você quer falar e sobre o que você gosta de falar. É sobre o que as pessoas precisam ouvir. E se muda o público, muda o que elas precisam ouvir. E um palestrante precisa ser um engenheiro de palavras. Para ele saber construir as palavras que vão tocar na dor daquele que está sentado. Que vão ajudar a resgatar ele. Para tirar ele do poço e colocar em cima. Eu costumo sempre dizer que nem todas as palestras transformam. E por que elas não transformam? Porque não tem consistência,
não tem uma solução concreta, não tem uma corda que você joga para tirar a pessoa do fundo do poço. As pessoas não sabem equilibrar curiosidade, emoção e conteúdo. E as pessoas não deixam uma visão de futuro que faz o camarada se sentir impelido a construí-la. Palestra é muito mais inspiração do que conteúdo. É por isso que tem muita gente que tem muito conteúdo e não transforma, e não vira palestrante. Ah, meu Deus, então quer dizer que eu não preciso ter conteúdo? Não. Você precisa ter conteúdo, sabe por quê? Para você saber mudar a palestra de acordo com o tema. Eu costumo dizer que se você tiver um lago de 1 quilômetro e de 2 dedos de profundidade, não dá para ter peixe grande. Aqui você só tem piaba. Se você tiver um lago de 1 metro de comprimento, de diâmetro, mas ele tiver 5 metros de fundura, dá para você ter peixes enormes. Não é a quantidade de tema que você fala, mas é a profundidade de que as pessoas podem achar nas suas palavras. Eu vejo muito palestrante hoje no mercado que troca de tema todo ano. Um ano ele está em liderança, outro ano ele está em saúde emocional, no outro ano ele está, sei lá, na modinha que tem. Agora está todo mundo falando de NR1. Todo mundo. Inclusive amanhã eu vou soltar um vídeo sobre NR1. Mas eu não mudo meu posicionamento. É liderança. Eu vou falar sobre líderes e a NR1. Porque eu preciso aproveitar a moda. Mas eu não mudo de posicionamento. Eu casei com esse posicionamento. E aí, pessoal, para a gente encerrar, a palestra também é um negócio. E é um negócio muito lucrativo. Eu dou palestra no Brasil inteiro com grandes nomes. E aqui, ó, ano passado, palestra de 15 mil, de 17 mil. E esse ano, eu não saí de casa para dar nenhuma palestra por menos de 20 mil. E eu dou em torno de 3, 4 palestras por mês. Um coronel do Exército ganha menos do que eu cobro numa palestra. Eu hoje ganho 4 vezes mais dando palestra do que como coronel do Exército. Porque eu aprendi a transformar a minha mensagem num negócio. E a pergunta que eu deixo para você, que eu vou abrir para perguntas, mas antes de abrir para as suas perguntas, eu vou fazer a minha pergunta. O que você está esperando para transformar a sua mensagem num negócio? Não esqueça os 5 erros. Primeiro erro é gostar do palco e não gostar do negócio. Segundo erro é ter um título e não ter um tema. Terceiro erro que a gente comete é não ter um posicionamento, é não ocupar esse território. Quarto erro é a gente não ter ou não saber criar um roteiro que engaja. E o quinto erro, que é a gente não saber o que é o produto palestra. O produto palestra é muito mais inspiração do que conteúdo. Bom, falei aí praticamente 1 hora, igual uma metralhadora. Queria abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.